Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Pereira, eu sou professor de espanhol. Eu também estou fazendo parte desse grupo, né? Ótima iniciativa da nossa diretora. Eu trago aqui, pessoal, uma questão que já caiu na prova do Enem, né? Todos nós sabemos que a prova do Enem se trata de uma prova composta por questões de múltiplas escolhas, né? Isso. E a gente sabe, né, que é por isso que os alunos se deparam com muitas questões que envolvem textos, né, pessoal? Então, para isso vale, né, algumas dicas muito importantes. Primeiro, pessoal, quando a gente se depara com uma questão de texto, a primeira coisa que a gente deve fazer é analisar o comando da questão, que é basicamente isso, né, que é chamado também de enunciado da questão. É basicamente isso que vai nortear você, né, para chegar à resposta correta da questão, beleza? Primeiro, a gente nunca não começa, pessoal, lendo o texto. Primeiro, a gente tem que analisar, né, o comando da questão para saber o que a questão está pedindo, né? Porque muitas questões você pode pedir uma citação dentro do texto, pode pedir uma posição de ideia, né? O comando da questão pode mencionar o último parágrafo do texto, né? Pode pedir para você analisar somente o título do texto e pode pedir também a ideia central do texto, né? Que geralmente, na maioria dos textos, né, a ideia central vem logo no primeiro parágrafo. Então, pessoal, é muito importante, né? A primeira coisa que se faça, ler o comando da questão para saber o que realmente ela está pedindo. Depois que você souber de forma muito clara o que a questão está pedindo, aí sim você pode começar, né, a ler o texto. Porque lendo o texto, sabendo o que a questão está pedindo, ou seja, o propósito da questão, você vai fazer uma leitura mais cautelosa. Você vai fazer uma leitura mais atenta, né? Isso, pessoal. Então vamos resolver essa questão, pessoal, lendo no primeiro momento o comando da questão. Vamos lá. De acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro deve fazer o que, pessoal? Uma pessoa que está na Espanha que queira viajar para a Alemanha, né, levando o seu cachorro, deve fazer o que? Então, pessoal, é isso que a questão está pedindo, né? Deve proceder de que maneira, pessoal? Então, o propósito da questão, o que a questão está pedindo, está aqui nessa parte. Eu vou pintar até de azul, que é para trazer mais sorte para vocês, beleza? É isso, pessoal. Então, sendo assim que nós já sabe o que a questão está pedindo, então a gente vai começar a ler o texto, beleza? Vamos lá. Los animales en la Unión Europea desde el 1 de octubre de 2004, el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajam com seu dueño em qualquer companhia. Então, pessoal, aqui é somente um marco legal, né? Dizendo a partir do momento que a lei entrou em vigor, né? 1º de outubro de 2004, desde 1º de outubro de 2004, certo? Aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar la documentação, consultar a um veterinário. Beleza, pessoal, nós sabemos que na língua espanhola existem diversos gêneros textuais, do mais simples ao mais complexo. Então, pessoal, em gêneros textuais como anúncios publicitários, propagandas, convites, aviso especial, né, uma coisa que pode ser definitiva, muito fundamental, né, isso para facilitar a compreensão, é o que? É o uso dos verbos, certo, pessoal? Então vamos lá, pessoal, conforme vocês viram aqui, ó, a parte essencial do texto está aqui, em aviso especial. Chama atenção essa estrutura verbal aqui, ó. Devem haver sido vacunados. Então observe essa estrutura verbal. Essa estrutura verbal aqui, pessoal, ela sugere um passado posterior. O que é passado posterior, pessoal? Seria algo que deve ser feito antes para determinar uma ação no futuro. Ou seja, o que deve ser feito antes é vacinar o animal, né? Isso para que possa determinar uma viagem de forma legal. Então, pessoal, a resposta da questão está centrada nessa estrutura verbal. Observe que essa estrutura verbal, pessoal,
ela está dialogando com o propósito da questão, com o que a questão está pedindo. Uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com seu cachorro deve fazer o quê? Fazer com que seu animal esteja vacinado, né? Contra a rábia antes de seu dono solicitar a documentação. Então aqui a gente pode concluir o seguinte, que primeiro deve vacinar, né? E depois solicitar a documentação, que é o passaporte, não é isso? Então com base nisso a gente vai analisar as alternativas. Então letra A, deve fazer o que, pessoal? Consultar as autoridades para verificar possibilidades de viagem. Não, pessoal, aqui está dizendo que primeiro tem que vacinar, né, o animal e depois solicitar a documentação. Até que aqui está correto, pessoal, não é uma atitude incorreta, né, mas não atende o propósito da questão. Então, letra B, deve ter um certificado especial tirado em outubro de 2004. Não, pessoal, aqui o texto está dizendo que primeiro de tudo deve vacinar, né? Não basta ter somente o certificado, tem que vacinar e depois solicitar a documentação, o passaporte, enfim. Então letra B está descartada também. Letra C, tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo. Aqui é o contrário, né, pessoal? Primeiro tem que vacinar e depois solicitar o passaporte. Não é tirar o passaporte primeiro para depois vaciná-lo. Aqui está invertido. Então letra C está errado, certo? Então letra D, pessoal. Deve vacinar o animal contra todas as doenças? Não. De acordo com o texto, não é contra todas as doenças. É contra apenas a raiva, né, pessoal? Aqui chamado de rábia, né? Conforme vocês podem ver aqui, ó, não é contra todas as doenças, é apenas contra a rábia, ou seja, a raiva em português. Então, sendo assim, sobrou apenas a letra E. Deve fazer o que? Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele, conforme vocês podem ver aqui, ó, determinado então pela a estrutura verbal. Devem haver sido vacunados contra a rábia antes de seu dono solicitar a documentação, ou seja, primeiro vacina e depois solicita a documentação, que é o passaporte, né? Então letra E está correta, beleza, pessoal? É isso, valeu!